O inferno é o meu máximo. Eu estava em pleno seio de uma indiferença que é quieta e alerta. E no seio de um indiferente amor, de um indiferente sono acordado, de uma dor indiferente, de um Deus que, se eu amava, não compreendia o que Ele queria de mim. Sei, Ele queria que eu fosse o seu igual e que a Ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz. Por um amor tão grande que seria de um pessoal tão indiferente como se eu não fosse uma pessoa. Ele queria que eu fosse com Ele o mundo. Ele queria minha divindade humana e isso tivera que começar por um despojamento inicial do humano construído. E eu dera o primeiro passo, pois, pelo menos, eu já sabia que ser um humano é uma sensibilização, um orgasmo da natureza, e que só por uma anomalia da natureza é que, em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres o são, em vez de o sermos, nós queríamos vê-lo. Não faria mal vê-lo se fôssemos tão grandes quanto ele. Uma barata é maior que eu porque sua vida se entrega tanto a ele que ela vem do infinito e passa para o infinito sem perceber. Ela nunca se descontinua. Eu dera o primeiro grande passo. Mas o que me acontecera? Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, à procura da grandeza do Deus, levara-me à grandeza do inferno. Eu não conseguia entender a sua organização, senão através do espasmo de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego, e eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom, porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica. Uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficar enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. A tentação do prazer. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei.
E o castigo é não querer mais parar de comer e comer-se a si próprio, que sou matéria igualmente comível. E eu procurava a danação como uma alegria. Eu procurava o mais orgíaco de mim mesma. Eu nunca mais repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu era agora pior do que eu mesma. Nunca mais repousarei. Roubei o cavalo de caçada do rei do Sabá. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta e é inútil não ir. No escuro da noite, o resfolegar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o ginete respira. Não diz nada, mas respira, espera e respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer, começo a ficar melancólica e pensativa. Sei que o primeiro tambor na montanha fará a noite. Sei que o terceiro já me terá envolvido na sua trovoada. E ao quinto tambor já estarei inconsciente na minha cobiça. Até que, de madrugada, aos últimos tambores levíssimos, me encontrarei sem saber como junto a um regato, sem jamais saber o que fiz ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Cansada de quê? Que fizemos nós, os que trotam no inferno da alegria? Há 2 séculos que não vou. Da última vez que desci da cela enfeitada, era tão grande a minha tristeza humana que jurei que nunca mais. O trote, porém, continua em mim. Converso, arrumo a casa, sorrio, mas sei que o trote está em mim. Sinto falta como quem morre. Não posso mais deixar de ir. E sei que de noite, quando ele me chamar, irei. Quero que ainda uma vez o cavalo conduza meu pensamento. Foi com ele que aprendi. Se é pensamento esta hora entre latidos, os cães latem. Começo a entristecer porque sei, com o olho já resplandecendo, que irei. Quando de noite ele me chama para o inferno, eu vou. Desço como um gato pelos telhados. Ninguém sabe, ninguém vê. Apresento-me no escuro, muda e em fulgor. Correm atrás de nós 53 flautas. À nossa frente, uma clarineta nos alumia. E nada mais me é dado a saber.
De madrugada, eu nos verei exaustos junto ao regato, sem saber que crimes cometemos até chegar à madrugada. Na minha boca e nas suas patas a marca do sangue. O que imolamos? De madrugada estarei de pé ao lado do ginete mudo, com os primeiros sinos de uma igreja escorrendo pelo regato, com o resto das flautas ainda escorrendo dos cabelos. A noite é a minha vida. Entardece. A noite feliz é a minha vida triste. Rouba de mim o ginete, porque de roubo em roubo até a madrugada eu já roubei. E dela fiz um pressentimento. Rouba depressa o ginete enquanto é tempo, enquanto ainda não entardece. Se é que ainda há tempo, pois ao roubar o ginete tive que matar o rei, e ao assassiná-lo, roubei a morte do rei. E a alegria do assassinato me consome em prazer. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do sabá. Não seria esta, embora muito mais do que esta, a tentação pela qual passavam os santos? E de onde aquele que seria ou não santo sai ou não santificado? Desta tentação no deserto, eu leiga, a insanta, sucumbiria ou sairia dela pela primeira vez como ser vivo. Escuta, existe uma coisa que se chama santidade humana e que não é a dos santos. Tenho medo de que nem o Deus compreenda que a santidade humana é mais perigosa que a santidade divina, que a santidade dos leigos é mais dolorosa. Embora o próprio Cristo tenha sabido que se com ele haviam feito o que fizeram, conosco fariam muito mais, pois ele dissera: se fizeram isso com o ramo verde, o que farão com os secos? Provação. Agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Espera por mim. Vou te tirar do inferno a que desci. Ouve. Pois do regozijo sem remissão, já estava nascendo em mim um soluço que mais parecia de alegria. Não era um soluço de dor, eu nunca o ouvira antes. Era o de minha vida se partindo para me procriar. Naquelas areias do deserto, eu estava começando a ser de uma delicadeza de primeira tímida oferenda, como a de uma flor, que oferecia eu
que podia eu oferecer de mim? Eu que estava sendo o deserto, eu que o havia pedido e tido. Eu oferecia o soluço. Chorava, enfim, dentro de meu inferno. As asas mesmo do negror, ou as uso, ou as suo. E as usava e suava para mim. Que és tu? Tu, fulgor do silêncio. Eu não sou tu, mas mim é tu. Só por isso jamais poderei te sentir direto, porque és mim. Ó Deus, eu estava começando a entender com enorme surpresa que minha orgia infernal era o próprio martírio humano. Como poderia eu ter adivinhado, se não sabia que no sofrimento se ria? É que não sabia que se sofria assim. Então, havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. E no soluço, o Deus veio a mim. O Deus me ocupava toda agora. Eu oferecia o meu inferno a Deus. O primeiro soluço fizera de meu terrível prazer e de minha festa uma dor nova, que era agora tão leve e desamparada como a flor de meu próprio deserto. As lágrimas que agora escorriam eram como por um amor. O Deus que nunca podia ser entendido por mim senão como eu o entendi, me quebrando assim como uma flor que ao nascer mal suporta se erguer e parece quebrar-se. Mas agora que eu sabia que minha alegria fora o sofrimento, eu me perguntava se estava fugindo para um Deus por não suportar minha humanidade, pois precisava de alguém que não fosse mesquinho como eu, alguém que fosse tão mais largo do que eu, a ponto de admitir a minha desgraça sem usar sequer a piedade e o consolo. Alguém que fosse, e não como eu, uma acusadora da natureza, não como eu, uma espantada pela força de meus próprios ódios e amores. Neste instante, agora, uma dúvida me surpreende. Deus, ou o que és chamado? Eu só peço agora uma ajuda, mas que agora me ajudes não obscuramente como me és, mas desta vez claramente e em campo aberto. Pois preciso saber exatamente isto. Estou sentindo
o que estou sentindo? Ou estou sentindo o que eu queria sentir? Ou estou sentindo o que precisaria sentir? Porque não quero mais sequer a concretização de um ideal. Quero ser apenas uma semente. Mesmo que depois dessa semente nasçam de novo os ideais ou os verdadeiros, que são o nascimento de caminho, ou os falsos, que são os acréscimos. Estaria eu sentindo o que desejaria sentir? Pois a diferença de 1 milímetro é enorme, e este espaço de 1 milímetro pode me salvar pela verdade ou de novo me fazer perder tudo o que vi. É perigoso. Os homens elogiam muito o que sentem, o que é tão perigoso como execrar o que se sente. Eu oferecera meu inferno ao Deus, e minha crueldade, meu amor, minha crueldade parara de súbito. E de súbito, aquele mesmo deserto era o esboço ainda vago do que se chamou de paraíso. A umidade de um paraíso. Não outra coisa, mas aquele mesmo deserto. Eu estava surpreendida, como se é surpreendido por uma luz que vem do nada. Entendia eu aquilo que eu experimentara, aquele núcleo de rapacidade infernal, era o que se chama de amor? Mas amor neutro. Amor neutro. O neutro soprava. Eu estava atingindo o que havia procurado a vida toda. Aquilo que é a identidade mais última e que eu havia chamado de inexpressivo. Fora isso o que sempre estivera nos meus olhos no retrato, uma alegria inexpressiva, um prazer que não sabe que é prazer, um prazer delicado demais para minha grossa humanidade que sempre fora feita de conceitos grossos. Fiz tal esforço em me falar de um inferno que não tem palavras. Agora, como falarei de um amor que não tem senão aquilo que se sente e diante do qual a palavra amor é um objeto empoeirado? O inferno pelo qual eu passara, como te dizer, fora o inferno que vem do amor. As pessoas põem a ideia de pecado em sexo, mas como é inocente e infantil esse pecado!
O inferno mesmo é do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior. É a experiência da lama e da degradação e da alegria pior. Sexo é o susto de uma criança. Mas como falarei para mim mesma do amor que eu agora sabia? É quase impossível. É que no neutro do amor está uma alegria contínua, como um barulho de folhas ao vento. E eu cabia na nudez neutra da mulher da parede. O mesmo neutro, aquele que me havia consumido em perniciosa e ávida alegria, era nesse mesmo neutro que eu agora ouvia outra espécie de alegria contínua de amor. O que é Deus estava mais no barulho neutro das folhas ao vento que na minha antiga prece humana. A menos que eu pudesse fazer a prece verdadeira e que aos outros e a mim mesma pareceria a cabala de uma magia negra, um murmúrio neutro. Esse murmúrio, sem nenhum sentido humano, seria a minha identidade tocando a identidade das coisas. Sei que, em relação ao humano, essa prece neutra seria uma monstruosidade. Mas em relação ao que é Deus, seria ser. Eu fora obrigada a entrar no deserto para saber com horror que o deserto é vivo, para saber que uma barata é a vida. Havia recuado até saber que em mim a vida mais profunda é antes do humano. E para isso, eu tivera a coragem diabólica de largar os sentimentos. Eu tivera que não dar valor à vida para poder entender a largueza muito mais que humana do Deus. Havia eu pedido a coisa mais perigosa e proibida? Arriscando a minha alma, teria eu ousadamente exigido ver Deus? E agora eu estava como diante dele e não entendia. Estava inutilmente de pé diante dele e era de novo diante do nada. A mim, como a todo o mundo, me fora dado tudo, mas eu quisera mais. Quisera saber desse tudo e vender a minha alma para saber. Mas agora eu entendia que não a vender ao demônio, mas muito mais perigosamente a Deus, que me deixara ver, pois ele sabia que eu não saberia ver o que visse. A explicação de um enigma é a repetição do enigma. O que és?
E a resposta é: és. O que existes? E a resposta é: o que existes? Eu tinha a capacidade da pergunta, mas não a de ouvir a resposta. Não, nem a pergunta eu soubera fazer. No entanto, a resposta se impunha a mim desde que eu nascera. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia. Então, eu me havia perdido num labirinto de perguntas e fazia perguntas a esmo, esperando que uma delas ocasionalmente correspondesse à da resposta, e então eu pudesse entender a resposta. Mas era como uma pessoa que, tendo nascido cega e não tendo ninguém a seu lado que tivesse tido visão, essa pessoa não pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão. Ela não saberia que existia ver. Mas, como na verdade existia a visão, mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse e nem tivesse ouvido falar, essa pessoa estaria parada, inquieta, atenta, sem saber perguntar sobre o que não sabia que existe. Ela sentiria falta do que deveria ser seu.